Povo de Deus, Deus abençoe. Eu tenho uma palavra de Deus para você que está lá no livro de... Segundo livro do 6, capítulo de número 20, versículo de número 1. Vamos ler o versículo 1, diz assim, ó. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse, assim diz o Senhor, põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, se servido de te lembrar que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E sucedeu, pois, que havendo Isaías ainda saindo do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volte de Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus do teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirá à casa do Senhor. Só para você entender, tem três tipos de decreto nas nossas vidas. Tem um decreto de Deus, tem um decreto do diabo e tem um decreto nosso, que é o decreto de homens. Percebe uma coisa, a Bíblia diz que o rei Ezequias, o próprio Deus decretou. Deus usou o profeta Isaías para dizer para ele: põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer e não vai viver. Mas por que põe a tua casa em ordem? Porque o Senhor está trazendo uma sentença sobre a vida dele, uma sentença de morte. Ouça, da mão do homem tem Deus para te livrar, da mão do diabo tem Deus para te livrar, e da mão de Deus. Da mão de Deus só as suas obras, só a sua semente. Da mão de Deus só o teu coração reto e puro. Da mão de Deus só aquilo que você planta. Quando alguém tem semente no altar, quando alguém tem vida com Deus, quando o servo de Deus, a serva de Deus tem vida no altar, tem chamado no altar, tem propósito no altar, ele pode orar. Que Deus, o próprio Deus, volta para mudar completamente a sentença e o decreto da vida dele. Ouça, o decreto de Deus foi na vida do rei Ezequias. Pastor, e o decreto do diabo? Jó. O diabo foi colocando, mas tinha Deus para livrar Jó. Tinha Deus para guardar Jó. Tinha Deus para mudar a sentença de Jó. Tinha Deus para quebrar o laço do diabo, o arco de Satanás. O nosso próprio decreto, Elias. Quando Jezabel se levanta contra Elias e Elias foge para o deserto, se coloca debaixo de um pé de zimbro e pede para Deus a morte. Ali não foi Deus que colocou ele não, tá? Ali não foi o diabo, foi ele próprio que se colocou naquele deserto, ele próprio se colocou naquela situação. Tem pessoas se colocando em situações de decreto, de sentença, que eles mesmos estão decretando. Lembra do rei Davi? Quando ele cai com Betseba, e a Bíblia diz que o Senhor usa o profeta Natã para falar com ele, dizendo para ele a parábola das ovelhas, um homem que tinha muitas ovelhas, outro que tinha nada, que quando o viajante, o rei, aquele homem viajante veio das suas terras e pegou a única ovelha que aquele homem tinha e matou e comeu. E a Bíblia diz que Davi se ira com tanto ódio, com tanta ira, com tanta fúria, e diz: esse homem é digno de morte. Natã pergunta para ele, diz assim: o rei, o que nós faremos com esse homem? Ele disse: esse homem, eu decreto que ele tem que morrer. Aí o profeta olhou para você e disse: esse homem é você tem que morrer. Ouça, só para você entender, tem decreto que é a gente que nos coloca, tem situação que a gente próprio que se coloca, a gente ora, busca, mas tem momento que a gente se coloca na posição de sentença, de decreto, de sentenciado, mas Deus desce aqui hoje para dizer para você: eu quebro decreto de homem, eu quebro decreto do diabo, e eu revogo até o meu próprio decreto sobre a sua vida, porque pessoas estavam sentenciadas, assim como o rei Ezequias, pessoas estavam sentenciadas a morrer, pessoas estavam sentenciadas a se separar, pessoas estavam sentenciadas a viver uma vida de destruição. Mas o meu Deus, o Deus do céu, está dizendo para você: decretos estão sendo revogados aqui hoje, sentenças estão sendo revogadas aqui hoje. Mas quando você tem vida com Deus no altar, quando você tem semente no altar, quando você faz a obra de Deus com amor, com temor, com reverência, ele diz: lembra. Foi isso que ele disse. Ele diz aqui no versículo 5, ele diz assim, versículo 4, e sucedeu
pois que havendo Isaías, não, versículo 3, e aí diz, lembra aqui, ó, versículo 3, Senhor, se servido de te lembrar que andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequiel muitíssimo. Sabe o que ele fez? Ele cuidou do templo, ele cuidou da sinagoga, os templos estavam tudo fechado, porque Jezabel tinha fechado os templos, tinha destruído os profetas. Ele abriu todos os templos para adorar o Senhor, ele edificou a casa, ele edificou o altar, ele semeou, ele foi um dos provedores para a obra continuar, para o povo continuar adorando a Deus, para o povo continuar servindo a Deus. Então ele andou em Deus em retidão, ele fez o que era reto, ele fez o que era certo perante o Deus do céu, perante o seu povo. Ele só disse assim, lembra do quê? Que eu fui fiel à tua obra, que eu fui fiel ao Senhor, que eu fui fiel ao teu altar. Mas não é qualquer decreto, não é qualquer pessoa, é o próprio Deus. Mas ele vai para a oração e diz, lembra. Tem pessoas que estão aí vivendo uma luta, uma miséria na vida, na casa, e tem que fazer uma oração se tiver semente no altar, se tiver vida com Deus, se tiver intimidade com os céus. Ouça, se você tiver vida no altar, se você tiver semente no altar, se você fez boas obras, pode orar a Deus. Fala, lembra, Senhor. Lembra da minha dor, lembra da minha provação, lembra da minha dificuldade. Lembra que eu andei em ti em retidão, fui fiel à tua obra, fui fiel ao teu altar. Eu posso falar uma coisa para você? Pessoas que têm semente no altar, pessoas que têm voto no altar, pessoas que têm uma vida com Deus, essas pessoas são prioridade. Você é prioridade no dia da sua aflição, no dia da sua dor, no dia da sua angústia. Você é a aflição. No dia que você está vivendo uma sentença, que você foi sentenciado. Você foi sentenciado pelos homens, sentenciado pelo inimigo, ou até mesmo você que está vivendo uma sentença aí de morte na sua casa, sentença de vício, é um trabalho, é uma enfermidade, eu não sei, mas o meu Deus está dizendo, se tu tem semente no altar, se tu tem voto no altar, se a tua casa tem voto no altar, se teus filhos, se tu tem voto no altar pelos teus filhos, pode ter certeza que o Deus do céu vai descer para mudar completamente a sentença e o decreto da sua vida. Eu declaro isso. Eu abençoo você, abençoo a casa e digo para você, percebe aqui, ó, ele disse, lembra, Deus, lembra. E Deus vai lembrar. Deus vai lembrar, sabe por que Deus vai lembrar? Porque tem pessoas que a vida dela, o prazer e a gratidão que ela tem de servir a Deus é muito grande. E a Bíblia diz que o profeta nem saiu do palácio ainda. O profeta nem saiu, volta lá porque eu ouvi a oração dele, eu vi as lágrimas. Tem pessoas que ora, parece que o céu é fechado, mas porque não tem semente no altar, não tem crédito com Deus, não tem intimidade, não tem obra com o Senhor. Começa a apresentar a Deus a tua semente, começa a ser fiel, começa a ser grato, porque quando tu orar, quando tiver necessitado, você pode ter certeza que o céu vai se voltar a você. Lembra de Elias, quando ora o fogo desce? É porque alguém tem intimidade, alguém tem acesso. O acesso é a semente. Então Deus vai te honrar e Deus vai te abençoar em nome do Senhor Jesus. Você e sua casa, você e sua família vai ser abençoado para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu vou orar por você, eu vou apresentar a sua vida e eu vou pedir para Deus mudar a sua sentença, o seu decreto, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu quero orar, meu Deus, eu quero interceder por essas vidas. Eu quero orar, meu Deus, eu quero interceder por essa casa, por essa família. Meu Deus, tem pessoas que estão vivendo uma aflição, tem pessoas que foram sentenciadas, mas tem pessoas que têm voto no altar pela casa, pelo casamento, pelo filho, pelo marido. Eu quero orar, meu Deus, eu quero interceder, eu quero declarar que o nome do Senhor será glorificado e será exaltado, que as bênçãos do Deus do céu estejam sobre a sua vida, estejam sobre a sua casa. Eu te abençoo, eu declaro a bênção, declaro a vitória, declaro o milagre, profetizo que Deus revogue qualquer sentença, qualquer decreto da sua vida. O Senhor move aos céus em teu favor, decreto dos homens, decreto do diabo, o seu próprio decreto, sua própria sentença. A Bíblia diz que quando o rei Ezequiel ora e chora, a Bíblia diz que o Senhor volta atrás e muda completamente a sentença e o decreto. Eu oro por você, eu oro pela sua casa, eu oro e profetizo e determino que o Deus do céu destrava, libera e abençoa a sua vida de uma maneira sobrenatural. Eu te abençoo e declaro a bênção, a vitória e o milagre do Senhor em nome de Jesus. Deus abençoe. Se você puder compartilhar contigo, comentar, faça isso, porque Deus está te abençoando em nome de Jesus. Deus abençoe.